Junho de 2018. A primeira apresentação do Stray Kids e o início de algo incrível. Minho e Han estavam ali, parecendo nervosos e animados. A química deles era palpável, mas mal sabíamos que era só o começo de uma amizade que conquistaria o coração de todos nós. Desde então, eles passaram por tantas mudanças e momentos juntos que hoje eu vou contar tudo pra vocês. Então, senta e se prepara. No começo, a gente via o Minho, que já era conhecido pela sua habilidade na cozinha, preparando refeições para os membros, e o Han sempre rindo e apoiando. Lembro da participação deles no programa Mysterious Kitchen em abril de 2021, onde o Minho cozinhou para confortar os amigos. Isso só provou que a amizade deles ia muito além do palco. E se você parar para pensar, isso já era uma grande sinalização do que estava por vir. E gente, em 2019, a gente já via diversas interações que derretiam nosso coração, né? Era uma conexão que transparecia em cada V-Life e em cada risada. Era como se eles tivessem um mundo só deles. O Minho sempre fazendo piadas, enquanto o Han respondia de um jeito que só eles entendiam. E isso foi crescendo com o tempo, porque a gente viu que eles eram realmente soulmates em várias situações. Pensa comigo, em 2020 com o lançamento de God's Menu, o Han começou a brilhar como nunca. A confiança dele no palco cresceu e ao mesmo tempo, o Minho estava sempre lá, dando apoio e vibrações positivas. A relação deles evoluiu de uma amizade jovem para uma parceria em que um sempre se apoiava no crescimento do outro. A gente podia sentir isso em cada performance. E em shows morês, a gente via a plateia se derretendo com os microgestos. Era o jeito que o Minho olhava pro Han ou como o Han se inclinava para escutar o que o Minho dizia. Essas pequenas coisas que a gente chama de microgestos, eram provas de que eles realmente se importavam um com o outro. E essa conexão só aumentava à medida que eles se tornavam mais conhecidos. Mas então, no meio de tanta fofura, teve um momento chave em 2021 que mudou tudo. Lembro de um clipe em que o Minho fez uma piada e o Han, com sua típica reação de pai, soltou uma risada tão genuína que o fandom foi à loucura. Essas interações engraçadas sempre foram um ponto forte deles, e isso se intensificou com o tempo. Em 2022, durante os bastidores, a gente viu o quanto eles estavam mais confortáveis um com o outro. E isso é lindo, porque mostra como a amizade deles se fortaleceu. O jeito como eles se apoiam e se divertem juntos é realmente inspirador. A quantidade de vídeos compilados sobre eles na internet só cresce, e isso demonstra o quanto o fandom ama essa conexão. E agora, em 2023, a gente vê eles de forma tão madura, mas ainda com aquela essência jovial. As interações deles nas redes sociais são um mix perfeito de carinho e humor. Recentemente, o Han até foi promovido a membro pleno da Korea Music Copyright Association, e o Minho sempre ali apoiando. Isso só mostra que mesmo com fama e sucesso, a amizade deles permanece forte. Mas claro, o fandom tem suas opiniões. Tem um lado que acha que eles são apenas amigos, e outro que jura que a ligação deles é mais profunda. Tô falando do time Ship e do time Amizade. E eu entendo os dois lados, porque as interações deles são tão intensas que é difícil não shippar. E isso traz uma perspectiva interessante sobre a forma como a amizade deles é percebida. Se você for ver, o fandom sempre teve um carinho especial por essa amizade. Minsun, ou Bortarangi, como eles também são conhecidos, é uma amizade que realmente quebra barreiras. O jeito que eles se apoiam é um exemplo de como relações de amizade podem ser incríveis e inspiradoras. Isso prova que, independente do que a gente acha, eles são realmente almas gêmeas. Então, o que vocês acham? Vocês também sentem essa conexão única entre eles? É lindo ver como eles cresceram juntos, desde o debut até agora. O modo como eles interagem e se apoiam é realmente admirável. E isso é algo que a gente precisa celebrar como fandom. Em agosto de 2018, Stray Kids realizou seu primeiro concerto em Seul, e foi incrível ver a química entre os membros, especialmente entre Minho e Han. Eles se apoiavam no palco, e isso começou a atrair a atenção do público. A forma como eles trocavam olhares e sorrisos era um prenúncio do que estava por vir. A energia do show e a paixão do fandom, conhecido como Stay, tornaram aquele momento inesquecível. O fandom Stay sempre teve um carinho especial pela amizade entre Minho e Han. Em 2019, durante uma apresentação na May Asia Music Awards, muitos fãs notaram como eles se apoiaram durante as performances. Essa interação não passou despercebida, e o fandom começou a criar montagens de vídeos com os melhores momentos dos dois, solidificando a ideia de que havia algo mais entre eles.
Em 2020, além do sucesso de God's Menu, os fãs começaram a notar pequenos gestos que mostravam o quanto Minho e Han se importavam um com o outro. Em um episódio do programa de variedades, Han mencionou como Minho sempre o encorajava antes de subir ao palco. Essa dinâmica começou a criar uma narrativa forte dentro do fandom, fazendo com que muitos acreditassem que a amizade deles era algo realmente especial. Em 2021, enquanto o fandom discutia teorias sobre a relação deles, uma hashtag chamada começou a viralizar nas redes sociais. Os fãs compartilhavam seus momentos favoritos dos dois, desde interações fofas durante os shows até momentos mais íntimos nos bastidores. Esse movimento agitou a comunidade, e muitos começaram a criar fanarts e fanfics inspiradas na conexão deles. Durante o reality show Finding Stray Kids, em 2022, os fãs puderam ver o quanto Minho e Han estavam mais à vontade um com o outro. Em uma cena específica, Han fez uma brincadeira que fez Minho rir alto, e essa genuína felicidade capturou o coração dos fãs. Esse tipo de interação permitiu que o fandom visse um lado mais leve e divertido da amizade, aprofundando ainda mais a conexão entre eles. O fandom Stay se tornou conhecido por seu apoio incondicional e em 2022, muitos fãs começaram a criar banners dedicados à amizade de Minho e Han. Durante os concertos, esses banners eram exibidos, e a transmissão ao vivo mostrava a multidão em uníssono, gritando por eles. Isso gerou um sentimento de comunidade e união entre os fãs, reforçando a ideia de que a conexão deles ia além da tela. Nos encontros com fãs, em 2023, Minho e Han se mostraram ainda mais carinhosos um com o outro. Eles trocavam brincadeiras e gestos carinhosos como abraços e risadas. Esses momentos foram compartilhados em vídeos que rapidamente se espalharam nas redes sociais, e muitos fãs comentaram sobre a química natural entre eles, reforçando a ideia de que existe um laço forte e sincero. Em 2023, os fãs começaram a fazer edições de vídeo que mostravam a evolução da amizade entre Minho e Han ao longo dos anos. Essas edições mostravam desde os primeiros dias até os momentos mais recentes, e muitos fãs comentaram sobre como a conexão deles parece crescer a cada ano. Essas obras não apenas celebravam a amizade, mas também uniam a comunidade de fãs em torno dessa narrativa. A cada apresentação, fica evidente que Minho e Han compreenderam como se apoiar um ao outro no palco. Durante a performance de Thunder Rose em 2023, foi visível como eles se comunicavam através de olhares e gestos, demonstrando um entrosamento incrível. Essa química não apenas encanta os fãs, mas também os inspira, mostrando a importância do apoio mútuo em qualquer relação. Desde o início do grupo, o fandom sempre especulou sobre a profundidade da amizade entre Minho e Han. Em 2023, começou a circular uma teoria de que eles têm um entendimento quase telepático durante as performances, algo que muitos fãs acreditam ser fruto de anos de convivência e apoio mútuo. Essa conexão tem gerado discussões acaloradas entre os fãs, aumentando ainda mais a empolgação. Em 2023, durante o Emmy Countdown, a performance de Stray Kids foi marcada por momentos especiais entre Minho e Han. Eles se ajudaram em coreografias e mostraram um entrosamento que é difícil de encontrar. As reações do público e do fandom foram indescritíveis, com muitos expressando que esses momentos são apenas pequenos exemplos do que acontece nos bastidores e no dia a dia deles. As montagens feitas pelos fãs que destacam a amizade entre Minho e Han têm se tornado cada vez mais populares. Em 2023, essas compilações foram recheadas de momentos espontâneos e carinhosos, mostrando como a amizade deles se solidificou ao longo do tempo. Os fãs comentam frequentemente sobre como essas gravações revelam uma conexão que vai além de meras interações de palco. Durante eventos de fãs em 2023, muitos Stay expressaram seu desejo de ver Minho e Han colaborando em projetos especiais. Ideias como subunidades ou duetos têm sido discutidas fervorosamente. O fandom acredita que essas colaborações não apenas destacariam a amizade deles, mas também mostrariam ao mundo o talento individual de cada um, algo pelo qual os fãs estão ansiosos. As entrevistas de 2023 revelaram um lado mais pessoal de Minho e Han, onde eles falaram sobre como se apoiam em momentos difíceis. Minho mencionou que Han é um grande apoio emocional, enquanto Han afirmou que Minho é como um irmão para ele. Essas declarações tocaram profundamente o fandom e solidificaram a crença de que a amizade deles é algo raro e especial.
Em 2023, Stray Kids participou de um evento de caridade, onde Minho e Han se mostraram particularmente próximos. Eles trabalharam juntos em tarefas e sempre se apoiaram, mostrando a forte conexão que têm, não apenas como amigos, mas também como colegas de trabalho. O fandom ficou emocionado ao ver como eles conseguem unir força e amizade em ações que ajudam o próximo. A criatividade do fandom é ilimitada e em 2023, muitos fãs começaram a criar produtos inspirados na amizade de Minho e Han. Desde chaveiros a camisetas, o fandom se uniu para celebrar essa conexão de maneira única. Esses itens não apenas representam a amizade dos dois, mas também fortalecem a comunidade de Stray, que se sente mais unida do que nunca. Em 2023, durante a comemoração do aniversário do grupo, Minho e Han foram vistos trocando mensagens carinhosas e rindo juntos. Esse momento foi capturado pelas câmeras e rapidamente se tornou um dos destaques nas redes sociais, mostrando como eles celebram juntos as conquistas do grupo. O fandom se emocionou ao ver essa amizade sincera em ação, reforçando a ideia de que eles são mais do que apenas colegas de trabalho. Deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre a evolução deles. Se vocês também acreditam que eles têm uma conexão especial, não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. Vamos juntos acompanhar essa história linda de Minsum.